Muito bem, pessoal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um assunto muito interessante e que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que tem um negócio aí, que é como você atender mais clientes, né? Crescer ali a sua base de clientes, atender mais pessoas sem perder a qualidade do seu serviço, né? E aqui, pessoal, vai servir para quem vende serviço e para quem vende produto também, porque quando você vende um produto, existem serviços acontecendo junto, então tem o atendimento ao cliente, enfim, tem toda essa logística para que esse produto consiga ali de fato chegar na mão do cliente. Então, quando eu falo aqui sem perder a qualidade do serviço, eu estou querendo dizer sem perder a qualidade dos processos que ocorrem na sua empresa, seja uma empresa de serviço ou uma empresa de produto, porque se você perder muito a qualidade, você vai ter um impacto ali no relacionamento que você tem com seus clientes. E aí tem algumas coisas, ó, que a gente precisa entender aqui, né? Eu gosto sempre de frisar aqui no canal que a gente quer passar para vocês o entendimento dos conceitos, o que está por trás das coisas. Então, isso aqui não vai ser um simples passo a passo, tá? Vai ser uma explicação do que está por trás dessa questão de perca de qualidade. E vocês vão entender que é inevitável que algumas coisas aconteçam, mas a gente tem ferramentas para poder contornar elas. Então, eu vou dar sim o passo a passo daqui a pouco, mas você precisa entender o que está por trás aqui, né? E como que a gente vai começar aqui então? Primeira coisa que a gente precisa entender é que geralmente os ciclos de crescimento acelerado de uma empresa de pequeno porte antecedem os ciclos de queda de qualidade dos serviços prestados. Então vamos lá. Eu li ali o que está escrito no nosso rascunho, mas agora eu vou explicar para você. Então o que está escrito ali basicamente é o seguinte: toda vez que uma empresa de pequeno, médio porte começa a crescer de forma acelerada, logo depois desse ciclo de crescimento, haverá um ciclo de queda da qualidade do serviço. Ou seja, a empresa cresce rápido, a qualidade do serviço cai. Aí a empresa cresce de novo, está ganhando mais dinheiro, mas a qualidade do serviço cai. Então, os ciclos de crescimento acelerado antecedem, geralmente, não é em todos os casos, mas 90% dos casos, antecedem ciclos de queda de qualidade de serviço. Então, por que eu coloquei isso aqui? Porque a gente precisa entender a raiz do problema, tá? Provavelmente, se você está tendo uma queda na qualidade do seu serviço, é porque você está experimentando algum crescimento na sua empresa. Existem diversos tipos de crescimento, né? Mas provavelmente, se você tinha mais qualidade no serviço e não está conseguindo entregar mais essa qualidade, é porque você provavelmente passou recentemente por um ciclo de crescimento. Então, ó, a gente já entendeu aqui o que está por trás, na maioria dos casos, da queda da qualidade do serviço. E aí eu vou desmembrando aqui, tá? Bom, vamos desmembrar esse conceito então. Quanto maior a velocidade de crescimento da empresa ali que a gente está falando, da sua empresa, né? Menor será o controle sobre a qualidade final do serviço. Por quê? Porque quando você cresce rápido, isso aqui é um ponto interessante de comentar. Muita gente quer crescer a empresa, mas não se lembra disso. Quando você cresce rápido, você não consegue dedicar atenção para algumas áreas do seu negócio. Por quê? Porque começa a entrar muito serviço, começa a entrar muita venda, e aí começam a surgir urgências, urgência do estoque, urgência da contratação de pessoas, urgência da entrega dos serviços, do prazo de entrega. E aí, quanto mais rápido você está crescendo, menor vai ser a sua capacidade de controlar a qualidade desse serviço. Por quê? Porque você está apagando incêndio a todo momento, tá? É ruim isso? Depende. Depende do que você está querendo na sua empresa e depende dessa velocidade. Então aqui a gente já tem um ponto muito importante. Talvez seja bom você controlar a velocidade de crescimento que você está tendo, tá? Só que eu vou te dar elementos aqui também daqui a pouco para que mesmo crescendo rápido você consiga manter uma certa qualidade nos seus serviços. Aí você, presta atenção, você é que vai ter que criar essa balança no negócio de velocidade de crescimento versus controle da operação, né? Eu não posso te dar a chave aqui específica para você fazer no seu negócio, porque eu não sei qual é o seu negócio, né?
mas você ouvindo esse conceito aqui, você vai conseguir aplicar independente do que você faz. E um outro ponto interessante da gente entender antes de ir para a prática aqui, tá? A qualidade do serviço, né, é medida pelos padrões e desejos do seu cliente e não por aquilo que você acha que é bom, tá? Então, quando a gente tem um serviço ou um produto, geralmente a gente tenta fazer algumas coisas que a gente acredita que são boas para o cliente, né? Então a gente modifica coisas no produto, no serviço, pensando assim, poxa, isso aqui vai ser bom para o cliente. E isso não é ruim. É bom você sempre estar pensando em como melhorar o seu produto ou serviço. Mas você tem que lembrar que quem determina o que é bom de verdade no final das contas é o cliente, tá? E aí eu costumo dar um exemplo aqui que é muito interessante, ó. Pensa comigo. Em termos de qualidade do produto, o que é melhor? O hambúrguer da hamburgueria artesanal da sua cidade ou o hambúrguer de uma rede grande como McDonald's? Em termos de qualidade dos ingredientes. É claro que você vai me responder que é o hambúrguer da sua cidade, da hamburgueria artesanal, porque são ingredientes frescos, não tem conservantes, são coisas naturais, né? Então, poxa, o hambúrguer da minha cidade tem mais qualidade. Agora, qual deles que vende mais? O McDonald's vende mais. Como que o produto que tem menos qualidade nos ingredientes vende mais? É justamente porque a qualidade não é só a qualidade dos ingredientes, não é só a qualidade dos processos. A qualidade é a visão que o seu cliente tem sobre o produto como um todo, tá? Então, o McDonald's ele pode ter ingredientes mais ruins, só que ele tem um preço bom, ele tem combos interessantes, ele tem um ambiente para você ir comer legal, ele tem brindes, ele tem um aplicativo. Tudo isso compõe a qualidade do produto e não só a qualidade dos ingredientes, tá? Isso aqui é importante você entender, porque às vezes você acha que você está perdendo qualidade, mas na verdade é que você estava muito preocupado com coisas que o seu cliente nem estava preocupado, né? Só que na sua cabeça aquilo era muito importante. Então, lembre-se sempre do exemplo do McDonald's. O ponto da qualidade é o que o cliente deseja e não o que eu quero fazer com o meu produto necessariamente, tá? Volto a dizer, eu não estou dizendo que é ruim, né, você melhorar o seu produto. Se o McDonald's, por exemplo, tivesse um hambúrguer tão bom quanto o da hamburgueria artesanal e os combos e o mesmo preço que ele tem hoje e a mesma lanchonete, provavelmente ele venderia mais. O problema é que ele não consegue ter essa estrutura vendendo um produto com a qualidade de ingredientes que a hamburgueria da sua cidade vende. Então ele fez essa balança no negócio dele, né? Bom, e como é que a gente resolve então, já que quando eu começo a crescer de forma acelerada, eu começo a perder qualidade do serviço, como que eu resolvo essa queda de qualidade enquanto eu aumento a base de clientes? Ou seja, enquanto eu atendo mais clientes e vou crescendo, como que eu mantenho essa qualidade? E aqui a gente vai para a parte prática. E antes disso, eu queria só fazer um comentário. Exatamente esse tipo de coisa que a gente está ensinando aqui, né? Só que de forma mais aprofundada e específica para o seu negócio, é o que acontece dentro do nosso projeto Sociedade de Valor, tá? Eu vou deixar o link do projeto aqui na descrição. Você pode se inscrever no nosso projeto lá, enviar uma mensagem para a gente e lá vocês têm acesso direto a mim, então vocês podem mandar as dúvidas de vocês sobre o negócio de vocês específico no grupo lá do WhatsApp. Eu respondo todo mundo em áudio, quase todos os dias ali conversando com o pessoal. E aí você consegue entender quais as decisões que você precisa tomar realmente no seu negócio em específico. Além disso, a gente tem encontros semanais ao vivo, né, com aulas específicas sobre assuntos mais, enfim, detalhados e mais complexos do que a gente consegue fazer aqui no YouTube, tá? Então, se você tiver interesse, o link está aí na descrição. Bom, como que a gente resolve então esse problema aqui da queda de qualidade? Primeiro, primeiro passo, tem três pontos centrais aqui, né? Você vê que quase toda aula nossa eu divido em pontos porque é mais fácil de vocês entenderem e porque aí vocês vão fazendo uma coisa de cada vez. Não adianta tentar fazer tudo de uma vez, tá? Primeira coisa, a primeira etapa de você controlar a qualidade desse serviço, mesmo crescendo,
é quando você ainda está, de certa forma, sozinho. Você é uma empresa de pequeno porte ou micro, né? E você faz quase tudo sozinho na sua empresa, tem um ou dois funcionários ali. Então, o primeiro passo, né, na primeira etapa que você está crescendo ali, é organizar as tarefas, tá? Fazer a organização das tarefas. E o que, que é organizar as tarefas? É, primeiro, você desenvolveu um costume de utilizar agenda, tá? Agenda ou um programa de gestão de tarefas, né? Por quê? Porque a primeira coisa que você pode fazer para conseguir atender mais cliente e não perder a qualidade é melhorar o seu fluxo de trabalho, é controlar melhor o seu tempo dentro da empresa, porque ainda é você que faz a maioria das coisas nesse caso aqui, né? Então, você precisa ter uma agenda e dentro dessa agenda, você precisa ter dias da semana e momentos dos dias já separados para determinadas situações. Por exemplo, eu tenho uma das minhas empresas é uma agência de performance no digital, né, de marketing, basicamente. Beleza. Se eu tivesse sozinho, né, hoje eu tenho funcionários na minha empresa, né, tenho um sócio também. Então, se eu tivesse sozinho, eu ia precisar separar um dia da semana para fazer, por exemplo, o visual dos websites. Outro dia da semana para fazer a programação dos websites. Outro dia da semana para fazer o gerenciamento dos anúncios, né? E nesse dia do gerenciamento dos anúncios, de manhã eu poderia olhar as campanhas e de tarde eu poderia fazer relatórios para enviar para os clientes, por exemplo. Então você precisa programar a sua agenda, tá? Só com isso aqui você vai ter um ganho de produtividade. Se você ainda não fazia isso, você vai ter um ganho de produtividade muito grande. Você vai perceber que você consegue fazer mais coisas do que você estava fazendo se você se organizar e se você tirar as distrações. A gente poderia acrescentar um ponto aqui, ó. Retire as distrações, né? Ou coisas ali que roubam a sua atenção e que não tem a ver com o processo que você está fazendo, né? Beleza, mas Vitor, eu já passei dessa fase onde eu faço tudo sozinho, agora eu estou crescendo mais, eu já tenho a minha agenda organizada e mesmo assim eu estou percebendo que eu estou aumentando a quantidade de clientes e não estou conseguindo mais entregar a qualidade que eu tinha na velocidade que eu consegui entregar. Beleza. Então agora a gente vem para o segundo passo. Você precisa começar a preparar a sua operação, a sua empresa, para conseguir delegar essas funções. Só que, presta atenção, delegar é só depois que você fez essa outra etapa aqui. Por quê? Tem gente que sai contratando gente e dando tarefa para a pessoa sem nem ensinar a pessoa como que faz. E depois fica reclamando que o funcionário não faz direito, né? Então, ó, primeiro, já que você precisa preparar a sua empresa para delegar, porque você não está dando conta, mesmo com uma agenda organizada, e a qualidade está caindo, você precisa agora fazer o mapeamento e a padronização dos processos da sua empresa, tá? O que, que é isso? Você precisa sentar e pensar. Quais são as coisas que eu faço durante o dia? Quais são as coisas que eu faço para entregar determinado serviço? Quais são as etapas do desenvolvimento desse serviço? O que, que tem que ser feito em cada etapa? Lembra, você já sabe de tudo isso, só que está dentro da sua cabeça. Esse que é o problema. Se você deixar tudo dentro da sua cabeça, você jamais vai conseguir passar essa informação para alguém de forma clara, né? Porque a não ser que você seja um exímio professor, aí sim você consegue. Mas caso contrário, você precisa documentar agora esses processos, né? E como que a gente faz isso, né? Nós vamos fazer isso através da criação de POPs ou manuais, né? Nomes diferentes aqui. POPs é procedimento operacional padrão, né? Procedimentos operacionais padrões. Então, esses POPs, eles são manuais que você cria de como fazer cada etapa do serviço que você oferece ou como gerir cada etapa da sua loja, como fazer cada parte da venda do seu produto, enfim. Então, você vai precisar criar esses manuais e documentar. Olha, a primeira coisa quando o cliente fecha é fazer o contrato. No contrato, precisa pegar esse e esse dado. Depois do contrato, o cliente faz o pagamento. Aí precisa fazer a emissão de nota fiscal no sistema tal. Vitor, mas isso eu consigo ensinar para a pessoa. Cara, documenta. Por quê?
Porque não vai ser sempre você que vai ensinar para a pessoa. Você vai ensinar para as primeiras e depois essas pessoas vão ensinar para as outras. Se você ficar com tudo na sua cabeça, você vai ter 1000 funcionários e você ainda é o cara que tem que treinar todo mundo. Entendeu? Então documenta, beleza. E depois? Depois começou o serviço. Primeira etapa do serviço é coletar as informações com o cliente, coletar as referências visuais do site que ele quer fazer. Enfim, aí você vai adaptar para o seu processo. Documentou tudo isso? Você precisa também pensar agora no seu quadro de funções. O que é o quadro de funções? Ou o famoso, deixa eu mudar aqui, ó. Famoso organograma, né? Tem gente que chama de organograma, é o nome técnico aí dessa ferramenta aqui. O que é isso? É um quadro de funções da sua empresa. Você vai pegar um papel ou um documento aí no seu computador, você vai escrever nele como se fosse um mapa mental, igual eu estou fazendo aqui no rascunho. Ó. Você vai botar assim, ó, você, que é o dono da empresa. Beleza. Quais são as tarefas que você vai fazer? Suponha que a sua empresa já tem todos os funcionários necessários, tá? Quais são as tarefas que ficariam para você fazer? Quais são as tarefas do gerente? Quais são as tarefas do vendedor? Quais são as tarefas do designer? Por exemplo, lá na minha empresa tem um designer, né? Quais são as tarefas do designer? Quais são as tarefas do programador? Quais são as tarefas da secretária? Quais são as tarefas do atendimento, do pré-vendas? Enfim, você vai pensar como que a sua empresa tem que se organizar internamente na sua hierarquia de funcionários para que isso ocorra bem. E você vai pensar, para cada função que você coloca nesse quadro, quais são os procedimentos e manuais que ele precisa conhecer. Por exemplo, o vendedor ele precisa ter acesso a procedimentos e manuais de venda que a secretária não precisa, porque senão você vai ensinar tudo para todo mundo, você vai morrer tentando ensinar. Por quê? Porque o vendedor ele tem facilidade de aprender sobre vendas, a secretária não. Então ela vai fazer a função dela e ele vai fazer a função dele, né? Então você vai olhar, beleza, o vendedor, quais são os procedimentos que eu preciso, né? Se tiver barulho de fogos de artifício aí, pessoal, peço perdão aí porque aqui tá alguma coisa aconteceu, algum time ganhou aí, o pessoal tá estourando fogos aqui na rua. Mas beleza, então você vai pensar nessas funções e no que elas teriam que fazer para você ter esse organograma, essa organização da sua empresa. Vitor, mas eu não tenho todos esses funcionários. Tudo bem, mas quando você contratar um funcionário, você vai saber exatamente aonde colocar ele e o que ele precisa saber para manter a qualidade do seu serviço. Lembra que o objetivo final aqui é manter a qualidade, né? O máximo que a gente conseguir. Bom, e aí você também precisa definir quais serão os mecanismos de cobrança. Por quê? Porque se você tem procedimentos operacionais padrão, manuais de operação, se você separou seus funcionários por funções específicas, você precisa cobrá-los em cima das funções deles. Você precisa checar se eles estão cumprindo os procedimentos. Por quê? Porque muitos deles vão simplesmente fechar os olhos para o procedimento que você criou e vão sair fazendo do jeito que eles querem. Você precisa ir lá e checar se o procedimento operacional padrão está sendo seguido. Então, como que você vai checar isso? Defina esses mecanismos. O que você vai fazer se o funcionário não estiver executando o procedimento operacional padrão, né? Então, você precisa organizar essa parte da sua empresa, que é o mapeamento e padronização dos processos. Para quê? Para que você consiga, a partir dessa padronização, delegar e repartir as tarefas para outras pessoas. Porque, ó, a principal coisa que vai garantir que a gente consiga atender mais clientes sem perder a qualidade é se eu conseguir delegar coisas para as pessoas para eu não precisar ficar fazendo tudo sozinho. Porque se eu for fazer tudo sozinho, eu vou perder a qualidade. Se eu delegar para as pessoas sem ter mapeamento, padronização de processo, eu vou perder a qualidade, né? E mesmo que eu fizer tudo isso redondinho, ainda existe uma perca natural de qualidade no crescimento da empresa, tá? Então, veja bem, ó, tudo isso aqui é para a gente evitar ao máximo a perca de qualidade, né? Então, você vai poder agora delegar e repartir as tarefas. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter que aumentar o seu quadro de funcionários, tá?
aqui é básico. Você precisa de mais gente agora porque você está crescendo, né? Ah, Vitor, mas eu não tenho dinheiro suficiente para ter mais gente, eu não tenho como fazer a contratação. Cara, vê os outros vídeos do canal que provavelmente você errou no gerenciamento financeiro, na precificação ou no tipo de serviço e produto que você está oferecendo. Talvez você tenha que ter outro tipo, né, de negócio. Enfim, mas tendo em vista que você pode contratar, né, e às vezes você pode, só que você não tem dinheiro porque você está, de certa forma, sugando a sua empresa, tá? A gente já explicou isso em diversos vídeos aqui no canal sobre gerenciamento financeiro. Você está sugando caixa e aí você acha que não tem dinheiro, que a sua empresa não dá dinheiro. Mas é que você está consumindo todo o lucro da empresa, tá? Dá uma olhada lá nos vídeos que você vai entender isso que eu estou falando. Bom, você vai ter que contratar mais gente e aí você vai precisar de um processo de atração, de contratação de pessoas, né, que a gente pode especificar um pouco mais outro dia aqui em outro vídeo. E você vai precisar treinar eles para delegar suas funções. Treinar eles no quê? Nos procedimentos operacionais padrão que você criou. Então você precisa fazer com que eles façam o procedimento de cabo a rabo sem precisar de supervisão. Então ele sabe fazer todas as etapas do procedimento. Aí o que você vai fazer? Você vai só checar se ele está cumprindo. Você vai checar a qualidade final da entrega, tá? Bom, pessoal, esses aqui seriam os pontos principais para vocês conseguirem crescer mantendo a qualidade do serviço, tá? Eu quero lembrar vocês agora novamente que se você tem um negócio, seria muito bacana, cara, você participar do nosso projeto Sociedade do Valor. Ali tem diversos empreendedores junto com a gente que vão participar ali do projeto. A gente tira dúvidas, né, direto comigo ali dentro do grupo. Outras pessoas podem compartilhar conhecimento com vocês também lá dentro. Então, assim, é realmente interessante que vocês estejam dentro de um lugar onde tenham outras pessoas que fazem o que vocês fazem, que é empreender. Porque empreendimento, cara, o empreendedor é muito sozinho, né? Então ali a gente criou, por isso que o nome é Sociedade de Valor. Nós criamos uma sociedade onde todo mundo se ajuda e todo mundo fala a mesma língua, a língua do empreendedorismo, a língua do crescimento e da geração de valor, tá bom? Pessoal, o link está aí na descrição. Quero deixar um abraço aqui para vocês e até o próximo vídeo.